Estamos aqui hoje com o Bruno Anderson, que que eu conheço ele de longa data já, bastante tempo que eu estou com ele. E há muito tempo eu conheço ele e eu vim aqui hoje para bater um papo com ele. É uma coisa muito sem filtro, vai ser uma coisa muito sem roteiro e a gente vai ver o que dá, porque a vivência dele é uma vivência que me inspirou há muito tempo. Eu acompanhei a Buscafé por muito tempo e o Bruno Anderson por muito tempo no movimento junino. Que ele, bem antes de ser da Buscafé, ele já era do movimento junino. E aí se converteu, e aí foi ordenado a pastor e criou uma quadrilha, a primeira quadrilha evangélica do Brasil. E hoje a gente veio ouvir um pouco dele, ver essa história. Como é que tá, meu irmão? Tudo tranquilo, Gel. Para mim é um Bacana. prazer. Beleza, eu quero mais ouvir o Bruno. É uma questão de Bruno Anderson, não quero estereotipo nem criar nada, a gente vai soltar e a gente vai conversando. Massa. A gente vai conversando. E eu queria saber quem é o Bruno Anderson. Bem, Gel, o Bruno Anderson é um cara que sonha, que luta pelos seus ideais, né? Que hoje é pai, é marido, é pastor, é um profissional, é um artista, né? Então, eu creio que eu sou esse cara que tento de todas as formas lutar, batalhar por aquilo que eu acredito, né? E eu acho que a vida é essa, né? E como tu começou nessa história, meu irmão? No movimento junino? Eu sei que você começa lá atrás, Cara, desde o tempo da Fusaca. E aí? Então, eu não vou falar quantos anos atrás para não falar da minha idade, né? Mas eu comecei há bastante tempo atrás, na década de 90, né? Com a Fusaca. A Fusaca foi a minha grande escola, né? Na década de 90, a Fusaca era a Bambambam de Brasília. Lembro, né? lembro. Você lembra disso? Onde a Fusaca chegava, a gente conseguia ganhar os campeonatos. Eu lembro dos vestidos da Fusaca, cara. Eu lembro daqueles vestidos gigantescos, aquelas armações de mambolê, aquela coisa, tinha um vestido azul e vermelho e tinha um vestido preto e branco. Lembra dos canos de bota? Os canos de bota. Calça jeans, cano de bota, camisa xadrez, lenço. Lenço. Né? Lenço e os caras grandes. Porque assim, são quadrilhas muito grandes, tipo assim, Fusaca, Italasqueira, Sanfona. Eu que era muito pequeno, acho que até hoje eu sou, mas era muito grande. Os caras eram muito grandes. Mala véia, né? Ceilândia sempre foi. Tocaia grande. Tocaia grande, nega maluca. Farofa seca. Farofa seca. Farofa seca. E aí o Bruno vai e fica quanto tempo na Fusaca? Então, eu iniciei lá na Fusaca por quê? O Claudiano, que era o presidente marcador da Fusaca, ele era amigo dos meus pais, né? E eu lembro que num dia, lá num churrasco, o Claudiano virou e falou assim: Bruno, por que você não começa a dançar quadrilha? Aí eu falei, mas quadrilha, né? E eu não conhecia, de fato, o que era quadrilha. E aí eu decidi ir num ensaio da Fusaca, né? A gente ensaiava lá na 24 da Ceilândia Norte, na rua, né? E eu fui em frente à casa do Claudiano, era um ensaio. E aí eu fui no ensaio e fiquei louco, né? Já me apaixonei assim de cara pela quadrilha e comecei a ensaiar. Bem nessa época foi quando as quadrilhas começaram a se organizar como instituição. E foi muito doido, porque no primeiro ano que eu estive na Fusaca, eles já me chamaram para a diretoria da Fusaca. Sim. E aí eu compus a diretoria da Fusaca, né, naquele ano, e comecei a minha história ali. Né? Então, até amorosa, né? Tudo que eu aprendi... Até a história amorosa. Verdade. A gente vai chegar lá. Mas tudo que eu aprendi sobre quadrilha, eu devo à minha escola, a Fusaca, né? E eu lembro que num ano eu decidi tirar os canos de bota e as calças jeans da Fusaca, que era tradição, né? Então, assim, a Fusaca era conhecida como aqueles que dançavam de calça jeans, cano de bota, blusa xadrez e lenço. Eu lembro. E aí eu decidi, cara, mudar o estilo da Fusaca, trazer para um figurino mais estilizado,
né? Foi quando a gente, eu lembro até o ano que a gente decidiu colocar os homens de bombacha, porque a gente trouxe um tema lá do sul e tal, e eu falei, hoje eu olho para aquilo dali e eu falo, meu Deus, eu fiz isso. Mas na época foi algo diferente, Sim, né? sim. A gente conseguiu dar uma cara nova para a Fusaca e ali eu comecei a desenvolver, né? E fui me envolvendo a cada ano mais com o espetáculo, com a questão de pesquisa e tal. E fiquei na Fusaca durante 12 anos. 12 anos. E aí é muito interessante porque quem vive o movimento junino, você não consegue viver 10, 20%, né? Sim. Você se entrega totalmente para aquilo. É uma parada de 110% e Não a é? gente fica e pensa e termina o movimento, a gente tá lá. E aí, Gel, eu lembro que a minha dedicação era tão grande para a Fusaca que eu esquecia de tudo, cara. Inclusive, repeti um semestre da faculdade por me dedicar muito à Fusaca. E aí foi quando eu conheci a minha atual não, né? Minha única esposa. Minha única esposa. Também, né? Eu ia falar a namorada, né? E aí conheci a Andréia. Sim. E a Andréia veio, eu trouxe a Andréia para dentro da quadrilha. A Andréia começou a dançar também, né? Começou a se envolver com o movimento junino. E aí chegou um momento da nossa relação que eu estava tão envolvido mesmo e que eu não queria saber de outras coisas. E eu acredito hoje, com a maturidade que eu tenho, que tudo a gente tem que ter sabedoria, né? E tudo a gente tem que ter prudência. Eu não tinha prudência na Fusaca. Eu só enxergava a Fusaca e a minha vida era a Fusaca. Mas isso, pastor, é uma questão, acho, de quase todo quadrilheiro. Eu acho que a pessoa, ela não... Quando é quadrilheiro de verdade, quando é aquela pessoa que vive um movimento, como você vive, a gente está levando nessa série várias pessoas, várias personalidades, várias pessoas que representam esse movimento junino, que nesse momento que a gente está, nesse momento de distanciamento, é um momento de reflexão. E eu refleti muito. E eu vi que esse momento é um momento que a gente não consegue não parar de viver. Eu fico vendo as pessoas falar, eu vou parar. Não, agora eu vou dar um momento pro meu casamento. Ou você casa com uma pessoa de dentro do movimento junino, igual tem a Renata que tá ali, ou então você não vai ter casamento, cara. Tem mais de 20 anos que eu falo que eu vou parar. Né? E aí, cara, eu por me envolver demais, chegou um momento que a Andréia, com muita sabedoria, falou assim, amor, se você não tentar mudar a sua forma de agir, eu acho que você vai acabar me perdendo, né? Porque você só pensa nisso, você não pensa em outra coisa, a gente está prestes a casar e você não pensa no futuro e tal. Aí foi, sabe quando a ficha cai? Aí eu lembro que aqui dali a ficha caiu, aí eu olhei para minha vida e falei assim, cara, é mesmo, velho. Eu acho que isso está me impedindo de crescer, né, como pessoa. E aí eu falei para ela, eu falei assim, não, então beleza. Já que eu não consigo ser diferente aqui, parar de dançar eu não vou, né? Largar o movimento junino eu não vou. Então eu decidi tomar uma decisão muito doida, né, que repercute até hoje, porque antigamente, cara, a gente tinha aqui em Brasília Fusaca e Malavé. Era uma competição, você lembra disso, né? Era uma competitividade, assim, é igual Flamengo e Vasco, né? Quem é Flamengo jamais vai ser do Vasco e quem é do Vasco jamais vai ser do Flamengo. Lembro da Malavé ganhar o regional e passar na rua da Fusaca. Não, sempre. Sempre, não era só o regional, era qualquer concurso. Sim. Entendeu? A Malavé, nesse ano, eles colocaram foi um carro de som. Para passar cheque, né? Com cheque e desfilando com cheque na rua, na nossa rua da Fusaca, né? Então, e aí eu tive uma decisão, cara. Eu falei, cara, a única quadrilha que na época fazia o meu estilo era a Malavéia, que eu também gostava, né? Do estilo da Malavéia, toda aquela pompa, né? Tudo. 2001, 2002, 2003, 2004, até 2006 era. E aí eu falei, amor, eu vou para Malavé. Só que foi um choque para o movimento junino, né? Porque até então nunca um fusaqueiro tinha ido para Malavéia e nunca um da Malavéia tinha ido para Fusaca. Não existia essa possibilidade. Aí você pensa, o coordenador da Fusaca sai da Fusaca para ir para Malavé.
né? E aí eu fiz isso, conversei com o Mauro, com a Joelma na época, né? Que coordenavam a Mala Véia, e eles me abraçaram, né? Porque são meus amigos até hoje, me abraçaram e falou, cara, se você quer, nós vamos te receber e vamos fazer daqui a sua casa. E eu lembro, cara, que no primeiro ensaio da Mala Véia eu fui pra lá. Quando o pessoal da Mala Véia me viu, cara, eu lembro do Michel, eu lembro do Jefferson, que eram os caras, bicho, que dançavam no fundão. Então, assim, eram os caras que comandavam os homens. Bicho, quando eles me viram, eles começaram a me xingar, velho. O que esse fuzaqueiro tá fazendo aqui? Isso é um safado. E começou a me xingar lá no ensaio, sacou? E aí a Joelma e o Mauro falaram assim, a partir de hoje não é o Bruno mais da Fusaca, é o Bruno da Mala Véia. E eles não aceitaram de forma alguma, porque eles achavam que eu não ia, de fato, vestir a camisa da Mala Véia, né? E aí dancei na Mala Véia naquele ano, foi no ano do Alto da Compadecida, né? Que foi também, que foi o começo do Alto da Compadecida. Aquele foi 2004? Foi 2004. Que foi o ano do Nacional, né? 2006. Foi 2004 começa, e aí eu fiquei 2004, 2005 e 2006 na Mala Véia, né? E aí, cara, depois eu fiz grandes amigos lá, esses caras que me xingaram lá, hoje são meus amigos até hoje, a gente conversa, né? A gente se relaciona, e aí começa então a Busca Fé na minha vida. Foi quando, em 2006, eu decidi me converter, né? Sim. Eu casei em 2005 e em 2006 eu me converto, né? Eu decido me dedicar ao Evangelho, tive uma experiência com Deus e falei, cara, vou me dedicar à igreja, vou tentar mudar de vida e tal. E aí foi quando eu cheguei na igreja que eu fazia parte. E aí eles lançaram no ano a Festa Genuína, né? Que foi também uma grande loucura aqui em Brasília, porque até então não existia evangélico fazer festa com comida típica, né? Com bandeirinha, com fogueira e tal. Não existia isso e a gente decidiu fazer a Festa Genuína e junto com a Festa Genuína nasce a quadrilha. Por quê? Porque eu estava começando a minha caminhada cristã na igreja e o pastor virou para um outro líder lá e falou assim, cara, vamos fazer uma quadrilha? Aí esse líder me conhecia, porque esse líder lá na época, ele tinha sido apoio da Fusaca, quando eu coordenava a Fusaca, né? E aí ele falou, olha, tem um cara aí que sabe fazer quadrilha, né? Ele tá chegando agora na igreja e tal, e aí o pastor me chamou e falou assim, você sabe fazer quadrilha? Eu falei, sei, então faz uma quadrilha pra gente. E aí foi quando eu decidi fazer essa quadrilha e foi massa porque, como a igreja era muito grande, a gente fez uma quadrilha com 120 casais. A gente ensaiava com um trio elétrico. E foi uma loucura, cara, foi uma loucura. E aí fizemos essa primeira quadrilha, ainda não era Busca Fé. No segundo ano, eu tive uma experiência com Deus. Porque eu estava no meu quarto e eu estava orando, falando assim, Senhor, ainda bem que eu não estou mais dentro do movimento junino, porque era algo que me consumia, né? E eu não tinha a mentalidade que eu tenho hoje, eu não tinha o nível de responsabilidade que eu tenho hoje. E aí eu orando, falando assim, Deus, ainda bem que acabou isso na minha vida. E eu ouvi uma voz, Gel, uma voz do Espírito Santo falando para mim assim, eu não permiti você ficar tantos anos fazendo quadrilha para acabar aqui. Agora transforme isso em glória. Sim. E aí surge o projeto Busca Fé, né? Eu lembro que eu escrevi um projeto para poder apresentar para o pastor e tal, e aí ele viu que era um projeto, no início ele não aceitou, mas depois ele decidiu investir, né, e falar assim, não, pode fazer, pode executar isso aqui dentro da igreja. E aí começamos. Né? Começamos com a Busca Fé, com 18 casais na época, mas a gente já conseguiu fazer um figurino, né? O primeiro tema, eu lembro que a gente contou a história do primeiro milagre de Jesus, que foi num casamento, né? E casamento tem tudo a ver com quadrilha, então... Isso você não estava lá, ainda você não tinha começado a competir, né? Não. Isso foi 2007. Isso foi 2005. 2005. Porque mesmo eu estando na Mala Véia, eu já estava na igreja. Então quer dizer que tu vai pro Nacional em 2006, mas você já está na igreja. Só que o Nacional foi o único evento que eu não dancei.
da Mala Véia. Porque eu tive um problema no meu emprego na época e eu não consegui viajar para Rio Verde. Você não foi? Então eu não fui para Rio Verde. Né? Eu fazia parte do elenco, fazia parte do grupo, mas eu não consegui ir para Rio Verde. Que também foi um trauma na minha vida, né? Porque eu falei, poxa, bicho, dança a temporada todo dia, os caras vão para Rio Verde, nós somos campeão nacional e eu não tô lá em Rio Verde. Né? Então foi isso que aconteceu. Né? E ali começa esse projeto doido chamado Buscafé. Sim. Eu lembro da Buscafé entrando, eu lembro da Buscafé em 2008, quando vocês vão para a Liga e começa a chocar o povo, né? Porque 2008... Qual era a estratégia? 2008, qual era o meu objetivo? Era mostrar de fato quem nós éramos, né? Que o evangelho estaria dentro do Arraiá. Então eu lembro que a gente tinha até um slogan, né? O Evangelho no Arraiá. Sim. Então eu decidi trazer um tema bastante chocante, trouxe a crucificação de Jesus para dentro do Arraiá e era chocante mesmo, porque assim, a gente fez toda uma produção, a gente maquiava mesmo Jesus com feridas, sangue artificial e tal, e Jesus entrava, os soldados batendo, e eu como marcador era um cego, né, eu marcava como se fosse um ceguinho, e aí vinha, Jesus me curava, eu voltava a ver, e aí tinha a morte e a ressurreição de Jesus dentro do tema. E a gente chocou em 2008, por sermos evangélicos, né, já era um choque, e ainda mais trazer um tema que é bastante pesado para um movimento que é alegria, né, que é festa e tal, mas eu queria já mostrar quem nós éramos ali em 2008. Sim. O movimento, assim, a Buscafé, ela transcende alguns paradigmas, né? Ela quebra alguns paradigmas, ela é a primeira quadrilha evangélica, mas o que o Bruno Anderson pensava nesse momento? Cara, eu sempre fui muito simples, Gel, entendeu? Eu só queria fazer com que as pessoas enxergassem um amor que um dia alcançou meu coração. Era isso que eu queria, sabe? Eu não queria ser a quadrilha campeã, eu não queria ser a melhor quadrilha de Brasília, eu queria só que as pessoas enxergassem em nós algo diferente mesmo, sabe? Então, que enxergassem em nós uma disciplina, tanto que desde quando a gente entrou na Liga, todos os troféus quadrilheiros, o título de quadrilha disciplina é da Buscafé. É o que eu falo para a Buscafé. O dia que a gente perder esse troféu de disciplina, eu acho que a gente acabou com o propósito, com quem nós somos mesmo, né? Porque eu queria que as pessoas enxergassem em nós algo diferente nesse sentido, né? E a gente começou a se relacionar com os grupos. Isso foi muito legal, né? Porque o movimento junino, diferente das igrejas, e como é sem filtro mesmo, a gente vai falar, né? Sim. Então, diferente das igrejas, o movimento junino nos abraçou, cara. Sim. E eu achei que não ia nos abraçar, né? Tanto é que quando eu retorno para a Liga, né, com uma quadrilha evangélica, porque eu sou fundador da Liga também, né? E as pessoas já me conheciam, mas quando eu volto para a Liga em 2008 com uma quadrilha evangélica, eu lembro que o presidente na época da Liga virou e falou assim, tipo com um ar de como é que eu posso adjetivar isso? Desdenhando. Tipo desdenhando, falando assim, ué, pastor, e eu nem era pastor, cara, né? Eu estava no início da minha jornada cristã. Aí ele falou, pastor, você vai trazer as suas ovelhas por meio dos leões? Aí eu lembro que eu dei uma resposta para ele, eu falei assim, aí que você se engana, os leões aqui somos nós, né? Sim. Porque eu já sabia quem nós éramos, né? E eu falei assim, não, cara, nós vamos vir para cá para poder, de alguma forma, fazer algo que as pessoas vão gostar, né? Em nenhum momento queríamos ser superiores a ninguém, porque eu não acredito num evangelho assim. Eu acho que todos nós somos iguais, mas eu acredito muito na arte. Sim. E eu acho que a arte ela não tem limite, né? Então, por que eu, como um evangélico, eu, como um pastor, eu não poderia fazer uma quadrilha, né? Já que o movimento junino, as quadrilhas todas são temáticas. Sim. É difícil hoje, eu acho que não existe, né? Você pode até me corrigir, uma quadrilha que não traga um tema
para dentro do Arraiá. Eu falava um tempo atrás, isso é peculiaridade de Brasília. É. E eu acho que Brasília começou a exportar isso para fora. As pessoas traziam esse negócio. Nós somos bons contadores de história. É. Assim, os quadrilheiros de Brasília são bons contadores de história. Acho que não tem igual. Não, eu acho que não. Os marcadores são muito bons, assim, a gente pode ver. Você é marcador, você sabe muito bem disso. Hoje é muito disputado os marcadores dentro de Brasília. É. E o que acontece? A quadrilha é muito bem contada. Então eu acho que calhava. E a gente é Brasília, né? Miscigenação do Brasil todo mundo veio pra cá. E nada melhor do que nascer uma quadrilha evangélica dentro de Brasília. Pois é. E aí, cara, o movimento junino simplesmente nos abraçou. Eu lembro que você, na época, era da Se Bobear a Gente Pimba, e foi a quadrilha que a gente se aproximou mais. Né? Então, a Busca Fé e a Se Bobear a Gente Pimba, a gente andava muito junto. Né? Todos os lugares que a gente se encontrava, a gente estava ali orando por vocês, né? E foi aonde a nossa amizade se estreitou muito mais, né? Então fiz grandes amigos ali, né? Toda a galera, Claudeci, Lucas, né? Então ali começou a Busca Fé a se relacionar com os grupos de Brasília. Né? Então a gente começou a chegar nos lugares e enquanto todas as quadrilhas tinham aquele momento de preparação, de ensaiar, de não sei o quê, né? Antes de entrar no Arraiá, não, a gente ia para poder orar pelas pessoas. Eu lembro de uma etapa Eu lembro de uma vez, eu acho que teve uma dança, foi uma etapa no Parque Leão. Como era muito próximo da Samambaia, aí eu desci no Parque Leão, tava lá mais cedo, acho que a gente foi levar um cenário, e eu tô vendo um pessoal trajado nas arquibancadas, né? Colocando a mão, tocando em todo quanto é lugar, e tocava, e eu fiquei olhando e falei assim, bicho, eu tô muito doido mesmo. O que é aquilo ali? Aí, tempo depois você foi falar, não, a gente vai ungir o local, a gente vai orar no local, a gente vai lá, abençoar estuda, o local, né? Abençoa. E eu falei, caramba, bicho, os caras é diferenciado. E eu lembro, isso eu acho que é 2009, no Parque Leão, você estava com um vestidinho já de florido, acho que é amarelo com verde, e eu ficava olhando, eu achava brilhante a Busca Fé. Eu achava brilhante a Busca Fé e ficava esperando a Busca Fé crescer. Porque a gente pode pensar, é uma quadrilha evangélica, é uma quadrilha, mas como eu já te falei várias vezes, a Busca Fé tem direito de estar no meio das grandes. Porque faz um trabalho organizado, faz um trabalho direito, faz um trabalho que merece estar no meio das grandes. E eu não, tem hora que eu não entendo. Foi como eu acho que eu te falei isso no Sobradinho. Eu falei, não, esse resultado eu não sei o que deu. Porque o resultado deu, Se Bobear a Gente Pimba e a Rochunó em Sobradinho, deu a Rochunó e Se Bobear a Gente Pimba empatado, a Busca Fé não ficou, acho que foi em quinto. Acho que foi quinto lugar. Ficou em quinto lugar e eu perguntei, não, entendi. Aqui eu não entendo, porque eu acho que foi a melhor apresentação. Isso eu estou falando em 2018. Acho que foi 2018? 17. 2017. 17. Então aí você não ganha. E eu queria saber assim, você pensa nisso? Cara, é interessante, né? Que com o passar do tempo a gente foi vendo que a gente foi crescendo. Né, a gente foi evoluindo no trabalho e hoje a gente está entre as 5 melhores quadrilhas de Brasília, né? E isso já é assim para mim demais, né? Porque eu não almejava isso. Só que eu vi que a cada ano que passava, o público ia exigindo, porque as pessoas começavam, a Busca Fé vai dançar. Então eu olhava para aquilo dali e eu falava assim, poxa, eu preciso entregar algo para o público, porque a gente está começando a ser conhecido, né? Sim. E começou essa visão que começou aqui em Brasília comigo, começou a espalhar pelo Brasil. Então eu fui vendo igrejas do Acre me ligando, igrejas de Fortaleza, igreja do Recife, igreja do Rio de Janeiro, igreja do Amazonas. Um pastor, cara, isso me chocou. Um pastor saiu do Amazonas para chegar até mim e aí ele falou assim, olha pastor, eu tô há 5 dias viajando para poder te conhecer. Nossa. Aí eu falei assim, como assim, cara? Aí ele, pois é, eu peguei avião, eu peguei balsa, eu peguei barco, eu peguei ônibus e eu peguei carro. Porque eu aluguei um carro aqui em Brasília. Então eu tô há 5 dias viajando para poder te conhecer.
Aí eu falei assim, mas como assim, pastor? Porque você não me ligou, né? Porque a gente não fez uma videoconferência e tal, não sei o quê. Aí ele falou assim, não, você não está entendendo. Eu não vim aqui aprender a fazer quadrilha. Sim. Eu vim aqui receber a visão que Deus te deu. Sim. Desse jeito. Né? Então, tem coisas que são espirituais que muitas vezes o homem não vai entender. Né? E isso era algo espiritual e eu falei para ele, eu falei assim, agora eu entendi. E aí eu orei com ele e hoje ele já está competindo lá no Amazonas. Né? Na liga normal? Na liga, igual a Busca Fé aqui em Brasília. Então, hoje nós já estamos em 14 estados brasileiros. 14 estados têm suas quadrilhas evangélicas e 5 já estão federadas. Né? Eu tenho a Labareda de Fogo, lá do Acre, que já está afiliada à liga lá do Acre. Sim. Né? E eu não vou saber o nome das quadrilhas. Sim. Mas hoje, aquilo que começou em Brasília em 2005, né, já alcança o Brasil. Começa a florescer. Né? Alcança o Brasil. E dentro de Brasília, eu falei assim, cara, eu preciso melhorar no trabalho, eu preciso melhorar na pesquisa. Né? E a gente foi crescendo ao longo dos anos. Assim, eu ouvi, né? Eu lendo, ouvindo, escutando. Aí um dia o cara me perguntou qual era o gosto da banana. Gosto da banana? Aí eu falei, gosto da banana? Mas por quê? Por que você sabe do gosto da banana? Porque eu comi, né? Esse pastor, eu acho que ele veio comer, né? Yes. Ele veio sentir. Ele não veio... porque uma coisa é eu ver pela internet. A Renata fala muito isso. Renata fala isso. Uma coisa é eu ver pelo YouTube. Outra coisa é eu ter aquela vivência. Eu acho que o quadrilheiro ele só sente quando ele está ali dentro. Ou participando na organização, ou participando dançando, porque tem várias funções. Porque eu tinha muitas vezes, eu, como coordenador, falava muitas vezes para as pessoas. Falei, tem muita gente que eles são específicos. Tem gente que só serve para dançar. Tem gente que só serve para dançar. Tem gente que não serve nem para dançar. Ele vai servir lá na arquibancada. Mas para dançar, não. E na quadrilha, tem isso. Se a pessoa quer ter esse momento, ela tem que participar. E eu acho que esse pastor veio para... Perfeito. Perfeito. E aí ele ficou alguns dias com a gente, entendendo como a gente trabalhava, né? Justamente experimentando a banana, né? Sabendo realmente aquele gosto. E isso foi demais para mim, né? Porque eu falei, caramba, algo que começou numa simplicidade tão grande, né? Hoje alcançou o Brasil. E um livro lançado, né? Lançamos livro e as coisas foram tomando uma proporção grande. Nós começamos a ter uma identidade própria, a nível de espetáculo mesmo, uma produção grande, investir nisso, né? Investir no espetáculo. Isso tudo também foi fruto da minha vivência com o movimento junino nacional. Sim. Porque a Busca Fé também ela transiciona. Né? Em 2013, eu vou para o Nacional em Palmas. Né? 2013, né? 2013, eu vou para o Nacional em Palmas e quando eu chego lá, e isso foi muito nítido o que eu vivi. Quando eu vi uma carreta estacionando lá na área do evento e começando a descer box-trus, e começa a descer gaiola, e começa a descer não sei o quê, e máquina de fumaça, máquinas de papel picado, e aquele troço todo. Aí eu perguntei para um cara que estava lá mexendo, falei, o que é isso aí? É um palco que vai ser montado aqui no evento? Ele falou, não, isso daí é a produção da Moleca Sem Vergonha. Aí eu, como é que é? Isso é o cenário de uma quadrilha? Aí ele falou, E aí eu comecei a entender mais ainda, e eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa diferente em Brasília, né? E aí foi quando, em 2014, a Busca Fé ela mudou da água para o vinho, né? Então a gente começou a colocar uma produção grande. Eu lembro que em 2014 a gente fez um palco onde as meninas subiam em cima do palco, a cortina abria, o palco iluminado, né? Tem um negócio que você fazia você fez do cinema. Foi. Era o Filho Pródigo, né? O Filho Pródigo, fizemos um curta-metragem. Né? Fizemos um curta-metragem e era a história do Filho Pródigo. Fomos para uma fazenda, né? Gravamos, filmamos e tal. O noivo saía da tela do cinema, né? Então a gente também trouxe esse... Que eu já acho que era uma maneira de espetáculo. Por quê?
Eu andando pelos nacionais da vida. Calma aí. Deixa eu ver aqui. Hã? Pode começar. Tá com quanto? Fez só 20, mas já comecei de novo. Pode continuar. A gente tava nessa andança de quadrilha da vida, nessa andança que a gente tem aí pelas quadrilhas da vida, eu andava muito no nacional. Você esteve em todos, né? Todos. Eu acho que só não fui em Roraima. Que também foi uma loucura, em Roraima não foi uma loucura pra ir. Mas se tivesse condição eu tinha ido. Mas foi muito em cima da hora. Mas a gente foi em todos. Assim, eu fui em 14. Nossa. Vamos dizer que tem 15, são 14. Então, eu olhando as quadrilhas na época, eu ficava observando e falava, Brasil, nossa, nós estamos muito atrasados. Nós estávamos mais ou menos uns 10 anos atrasados em matéria de quadrilha. E quando eu começo a ver espetáculos, como o da Busca Fé, mesmo que ainda faltasse, mas era um espetáculo. Quando eu comecei a ver espetáculos em Brasília, eu comecei a prestar atenção, eu falei, cara, a quadrilha começou a subir de produção. E hoje você vê, a gente assiste o módulo especial e o módulo de acesso e você vê belíssimo espetáculo. Nós já assistimos junto várias vezes e a gente já viu um belíssimo espetáculo, a gente não sabia quem vai ganhar. Porque eu acho que o pessoal de Brasília começou a entender quadrilha. E com essas visões que você teve. E você teve a visão em 2013. Mas tem quadrilhas que foram e começaram a crescer, Formiga, Se Bobear a Gente Pimba, Rochunó, e elas começam a crescer depois da vivência. E eu acho que a gente se profissionaliza em fazer quadrilha. Eu acho que aí vocês dão esse salto. Quando você começa a colocar, eu não lembro que ano é que você começa a colocar o palco lá, das meninas descer. Que ano é aquele? Foi 2014. 2014. Daí você começa... Aí eu começo, né? E aí 2015 veio o cinema, né? Que foi o último regional? 2015? Não, o último regional foi 2000... No SESI foi 2011. 2010 o SESI, né? 2011 já dança no 2011 já dança no São João do Cerrado. São João do Cerrado. Aí 2012 volta pro SESI. E aí não tem mais. Foi 2012? Não, então foi 2012. Então 2012 eu já trouxe o cinema, né? E ali começou, de fato, a pensar mesmo num espetáculo, né? Só que quando eu chego em 2013, eu acho que foi ali que eu falei assim, cara, é isso mesmo que eu quero. É que você vinha com as caixas de boneca, né? É. Que eu falava, vocês gostam muito de carregar peso. E eu fui pra... A gente foi convidado, né, pela Confebrac para poder, como a gente era a única quadrilha evangélica, né, filiada à Confebrac, eles fizeram esse convite para que a gente fosse fazer uma apresentação especial lá em Palmas. E aí a gente foi e o tema era as meninas vestidas de boneca, né, os meninos eram os bonecos de barro, então as meninas entravam numa grande caixa, né, e a caixa abria e as bonecas começavam a se mexer. E foi muito legal já lá em Palmas também, e você estava lá, que quando anunciou a primeira quadrilha evangélica do Brasil, cara, foi um silêncio na arquibancada, né? Porque eu fiquei imaginando o povo assim, cara, o que esse povo quer fazer aqui, né? O que esses crentes querem fazer aqui no nosso meio e tal? Só que quando eles foram vendo o tema, eles foram percebendo que a gente estava fazendo cultura popular, Sim. né? Sim. E que existia uma mensagem. E foi muito legal, cara, assim, a recepção do pessoal, sabe? Quando finalizou o espetáculo, a galera aplaudindo de pé, né? Então, o movimento junino sempre teve isso com a Busca Fé, né? Sempre nos aceitou. Eu nunca fui rejeitado, a não ser pelos avaliadores. Sim. Né? A não ser pelo preconceito da avaliação. Então, hoje, infelizmente, até hoje eu enfrento isso. Né? Uma coisa é eu, como Bruno, e eu nunca me impus dentro do movimento junino com o meu título de pastor, quem eu sou, né? Dentro da igreja. Né? Né? Fui presidente da Liga. Pois é, eu fui presidente da Liga, então assim, eu nunca me impus. Mas infelizmente para avaliação, quando eles me olham, eles não conseguem desvincular o título eclesiástico do artista. Sim. Né? Porque ali eu sou um artista, cara. E eu quero ser avaliado como um artista. Então, quando eu começo a falar, por exemplo, se eu citar um versículo bíblico, né?
como eu citava 1 Coríntios 13, sobre o amor, né? O amor, que ficou, né? Que ficou isso... É um jargão. É um jargão, né? Jargão. E quando eu citava 1 Coríntios 13, eu sempre tinha nota baixa, entendeu? Aqui não é lugar para você pregar. Em contrapartida, eu vejo outros marcadores citando Bíblia e não são penalizados, entendeu? Então, infelizmente, essa perseguição ainda existe comigo e com a Buscafé. Eu conversava com o Léo e eu falei que hoje o movimento junino ele precisa se dar uma reciclada nessa parte, porque tem pessoas dentro das quadrilhas, dentro dos grupos, que são mais capacitados do que os próprios jurados, do que os próprios avaliadores. Por quê? Porque o movimento junino ele sofre várias influências. E por que não a influência evangélica? Eu acho que todo mundo tem que ter a sua sabedoria, o seu discernimento. E eu nunca vi a Buscafé passar do limite. Nunca vi ela passar do limite. Eu posso estar até enganado, mas isso é a minha visão, é a minha opinião. Eu nunca vi ela passar do limite. Então, eu acho que ela também pode. Ela tem seu lugar de direito garantido dentro do movimento junino, que eu acho que é um dos movimentos mais ecumênicos, eu acho que aceita todo mundo, que ninguém é diferente dentro do movimento junino. A gente transcende essas bandeiras que tem por aí. A gente transcende. A gente tem pessoas de várias denominações, vários credos, várias opções sexuais dentro do nosso movimento junino, e a gente sempre se respeita, aceita, né? Do mesmo jeito. E eu não vejo isso. É isso que eu estou te falando. Eu acho que o movimento evangélico precisa o movimento junino, ele precisa de uma avaliação mais aperfeiçoada, mais pontual, para a gente não ter esse processo discriminatório. Não sei se é de todo mundo. Não sei se é de todo mundo. Não é. A gente vai ter numa banca de 5 avaliadores, sempre vai ter um, entendeu? Não é soberano, né? Não é todos os avaliadores, pelo contrário. Né? A gente vê profissionais realmente que nos avaliam com aquilo que eles estão vendo em quadra, independente do que eu sou aqui na igreja, né? Eu costumo falar que eu sou pastor aqui na igreja, no movimento junino eu sou marcador. Sim. Né? Sim. Eu sou o artista. Né? Então, eu quero que eu seja avaliado como um artista, né? Como um marcador. Então, o meu desafio é muito grande nesse sentido, né? Porque eu tenho que fazer um espetáculo ou uma marcação para que as pessoas olhem e falem assim, não tem como não dar 10. Porque se eu errar uma vírgula... Sim. Você vê que o peso é um pouco maior. Infelizmente, né? E eu não estou aqui sendo vítima, não. Né? As planilhas demonstram isso. Si. Elas falam por si. Por isso que eu guardo todas as planilhas. Sim. Porque se precisar, eu falo aqui, ó, tá aqui. Eu pego uma avaliação, por exemplo, de um avaliador que coloca assim, sinto falta de um padre na quadrilha. Isso não afronta? Eles não sabem quem nós somos, né? Então, assim, eu não sou católico, cara. Eu não vou ter padre dentro da minha quadrilha. Sim. Entendeu? Da mesma forma que eu respeito todos, né? Eu me relaciono com todo mundo, seja o cara do católico, seja o cara do candomblé, seja quem for, porque eu acredito no ser humano. Jesus, ele veio para todos, né? Sim. Então, quem sou eu para poder excluir? Sim. Então, é ruim nesse sentido. Eu acho, já que isso está tão cauterizado em mim que hoje eu já não vou com expectativa, entendeu? Eu já não gero expectativa mais. Isso pode ser a apresentação mais incrível que possa acontecer, como eu já tive várias, e as pessoas falam assim, bicho, não tem como a Buscafé não ser campeã. Aí eu falo, cara, eu já não acredito mais, né? Porque isso já está tão cauterizado em mim que hoje eu faço a Buscafé mesmo por prazer, por acreditar num público que ama a gente, sim, né? Por acreditar no propósito de Deus na minha vida, e é por isso que eu continuo fazendo. Porque se não fosse, eu já teria desistido há muito tempo, né? Porque se eu tivesse com o olhar da competição, eu já teria desistido. Porque é muita paulada, mano.
é muita pedra, entendeu? Mas nós estamos aqui para isso. Né? Eu vejo. É isso que eu te falo. O Bruno Anderson, ele me inspira nisso, porque eu tive na Buscafé em 2015, tive em 2019, estive lá fazendo um trabalho, ajudando, e eu comecei a ficar próximo e observar. Você quer conhecer as pessoas, esteja perto dela. E não vai pela fala dela, mas vai pelas atitudes. E nós estivemos juntos, conversamos muito, batemos muito papo, se conversamos muito, e eu via as suas qualidades. Que é um cara multifacetado dentro do seu grupo. Você costura. Você costura, você pinta, você serra, você faz figurino, solda, dá ensaio, corre ali, bate aqui, vai atrás de apresentação, arruma lanche. É um cara multifacetado, é um cara que curte o seu grupo, é um cara que ama o seu grupo. E teve uma vez, isso me marcou muito, isso me marca muito na história, que a gente estava fazendo as benditas portas de 2015. Essas benditas portas de 2015, e você vinha de um dia muito complicado. Trabalhava, atendia o pessoal da igreja e era dentro da parte artística da igreja. E isso já era mais ou menos umas 11h30, meia-noite. E estava eu e o Tiago fazendo o desenho na porta, e você estava sentado na cadeira. Você, a pastora Andréia e o Isaac pequeno. Sentaram na cadeira. E aquilo ali me marcou. Eu nunca falei isso para ninguém, porque é uma visão minha, uma experiência minha. Eu guardei. Porque você não abandonava o projeto. Mesmo que você não estivesse trabalhando, mas você estava ali dando aquela parte de moral, de estar ali junto. Não, nós estamos aqui. E eu acho que a gente foi até mais ou menos umas 2, 3 horas da manhã. E aí você foi para casa e eu vi que você estava muito cansado. Com dor nas costas, estava muita dor nas costas, e você continuou junto. E outra coisa me marca muito. Isso já o ano passado. A gente vai para a última etapa no Tagua Park, a gente trabalhando junto. E vocês estão numa reunião e a gente se encontra numa segunda-feira, porque a gente estava numa loucura de ter apresentação, de começar na quarta. Você estava na apresentação na quarta. E aí a gente vai lanchar no Lifebox e tal, e bate papo, e volta, um dia agradável. E no outro dia a gente está lá na madrugada pintando. Você pintou o chão. Continuou pintando aquele chão, agora a gente pintou. E aí o que acontece? Você saindo dali, você vai para o hospital. E opera. E faz uma cirurgia de vesícula. Aquilo, cara, eu fui para casa. E eu falava com o Lucas, falava com a Kétia, falava, cara, mas ele estava ontem com a gente, sabe que ela estava sentindo dor. E você estava ali. E isso é uma das qualidades que o pastor Bruno Anderson tem de não abandonar. E você não abandonou o projeto. E eu queria saber o que isso te influenciou. Por quê? Por que o Bruno Anderson é assim? Cara, eu acredito que toda a minha jornada, Gel, ela foi de muita luta, né? E tem coisas que a gente vai adquirindo com o passar do tempo que vai nos tornando quem nós somos hoje, né? Eu acho que quando você vai percebendo que pessoas acreditam em você, sabe? Que a sua presença é importante. Então, eu acredito que, independente de qualquer coisa, cara, se eu posso estar, eu vou estar. Entendeu? Custe o que custar. Custe o que custar. E é muito bom ouvir isso de você, né? Porque faz a gente refletir e falar, cara, vale a pena, né? Sim. Vale a pena se manter dessa forma. E foi muito doido mesmo, porque na quarta-feira eu tava com muita dor, mas eu falei, cara, eu não posso abandonar meus companheiros, né? E a gente criou uma amizade muito grande
a nossa diretoria, né? A diretoria da Liga. Então, então aquilo que a gente fazia nas madrugadas era muito gratificante. Então eu não poderia deixar o Geolando, o Lucas, a Kathleen, a Renata, que sempre esteve com a gente nas madrugadas, e simplesmente por conta de um problema físico e tal, falar assim, não gente, ó, pinta aí e eu vou embora, né? Então eu fui até o meu limite, na madrugada eu fui para o hospital, na quinta-feira eu operei, né? Já fui para a sala de cirurgia e já estava muito complicado, que o médico falou assim, ó, às 15 horas eu te espero no centro cirúrgico. E eu fui lá só para tomar uma injeção de dor e tal, né? Porque eu estava com muita dor. E ele falou assim, às 15 horas eu te espero no centro cirúrgico. Eu falei, mas como assim? Aí ele falou assim, ó, e se você decidir não operar, você vai ter que assinar um termo de responsabilidade, porque a sua vesícula está tão comprometida a ponto de dar pancreatite. E pancreatite de 10 salva 2. E aí ele falou, se você não operar, você vai ter que assinar esse termo de responsabilidade. E aí eu pensava na Buscafé. Eu falei, cara, em 15 anos da Buscafé eu nunca fiquei fora. Eu nunca entreguei o microfone para ninguém. Eu tô aqui procurando, mas eu não achei. Eu queria ter trago. Eu queria saber qual foi a emoção de você não dançar. Cara, eu acho que existem imagens que falam por si, né? Eu tenho imagens de eu ali cortado, operado, sentado na cadeira, né, ali na última etapa, olhando para a Buscafé entrando e me passou um filme, cara. Me passou um filme dos 15 anos, de tudo quando começou. Eu nunca quis ser marcador, mas pela necessidade eu tive que ser, né? Porque eu sempre dancei. Eu nunca, né? No início da minha jornada no movimento junino, eu sempre dancei, né? Fui noivo da Fusaca. Então a minha paixão sempre foi dançar. E a marcação veio por conta da necessidade mesmo, né? De falar, poxa, Buscafé precisa de um marcador, então vou assumir esse papel. E olhar os meninos entrando, né? E foi muito mágico aquele dia, né? Assim, Aquele dia não Deus... sei se foi mágico, foi complicado de aguentar. A noite foi complicada. Cara, e assim, Deus sempre me deu uma equipe extraordinária, sabe? Todos os anos eu falo assim, cara, Deus sempre me surpreende. E eu sempre tive uma equipe muito doida que acredita até hoje nas minhas loucuras, nos meus sonhos, nas ideias, né? E ver aqueles meninos entrando, ver o Jacob vestido com meu figurino, né? Aceitando esse desafio. E eu saio do hospital, já talvez você não sabe, mas eu saio do hospital, eu tenho alta e o médico fala assim, ó, você tem que ter repouso absoluto. Eu saio do hospital e vou para o ensaio da Buscafé. Eu não vou para casa. Eu fui para o ensaio da Buscafé porque eu precisava dar esse apoio para o Jacob. Eu precisava falar para ele, cara, é assim, desse jeito, sabe? Vai por esse caminho e faz assim e tal. E eu lembro que eu fui para o ensaio, aí fiquei numa cadeira bem confortável e tal. O pessoal, vai para casa, pastor. Eu falei, não vou, cara, não vou. Eu acredito muito nisso, sabe? Eu acho que se eu sou companheiro, cara, eu sou companheiro. Sim, e eu não posso abandonar a missão, né? E aí, quando foi na etapa que a galera entrou e fizeram aquela homenagem, não teve como não conter as lágrimas, né? E ali também foi Deus me dando uma experiência também. Porque eu tinha decidido acabar com a Buscafé. Né? 2019 para mim era o último ano, 15 anos eu ia encerrar o ciclo e pronto, acabou. Foram 15 anos maravilhosos e tal, e eu tinha decidido ser o último ano. Só que a Bíblia fala que os planos de Deus são maiores que os nossos. E aí eu sei que Deus me parou, literalmente. Eu não fiz essa cirurgia à toa na última etapa. Eu sei que foi Deus me parando para poder falar comigo ali. E eu sentado na cadeira, e aí Deus falou para mim assim, olha para as arquibancadas. E sempre na última etapa tá muito lotado, né? E eu olhei, e aí o Espírito Santo falou para mim assim, você vai deixar de pastorear o movimento que eu entreguei nas suas mãos? Sim.
Aí eu entendi o que Deus fez durante todos esses anos, de todo mundo do movimento junino não me chamar de Bruno, é impressionante. Sim. A galera já chama Pastor Bruno, né? E eu nunca pedi isso para ninguém, mas é algo que foi natural. Então hoje as pessoas reconhecem isso. Hoje eu vejo casais me ligando para eu poder aconselhar, sabe? Pessoas me ligando estando doente, pastor, ora por mim e tal. Então hoje a Busca Fé, ela transcende, né? Ela transcende apenas ali as 4 linhas, apenas o momento ali artístico, e ela se torna um propósito mesmo. Quando eu decidi fazer esse projeto, foi nessas madrugadas, nesses momentos de você tá pensando, porque o artista ele é diferenciado de todo mundo. Ele não pensa como todo mundo. Então, eu lá sentado, sempre fiz quadrilhas, e aí passei a olhar a quadrilha da minha lente, tanto fotográfica, tanto câmera, tanto filmando. Por isso eu nunca quis estar na frente da câmera, de estar aqui batendo papo. Isso não é uma coisa que eu não curto isso de forma... Até tá me surpreendendo. Isso eu não curto mesmo, porque eu quero sempre estar no olhar. Eu sempre quero estar ali de telespectador. E naquele momento que tu fica de telespectador ali dentro, eu acho que você tem um pouquinho do que eu tenho sempre. Que eu olho para aquilo e eu vejo uma magia muito grande naquele arraiá. Eu vejo uma coisa que transcende qualquer coisa que a gente possa pensar. A gente é muito pequeno próximo daquilo. Verdade. E o teu propósito ainda é maior porque Deus te aconselhou a fazer isso. A gente acredita muito nisso. A nossa verdade, esse movimento junino, é muito verdade pra gente. Então, quando eu decidi fazer isso, eu quis trazer experiências. Eu não quero trazer clichê. Não quero, eu quero saber da experiência de cada um. Da intimidade, né? Para mim viver isso junto daquela pessoa, porque a maioria das coisas que aconteceram no movimento junino eu participei. A maioria das coisas eu participei, eu vi muita coisa, eu assisti muita coisa, mas muito de telespectador. E nunca tive esse momento de bate-papo, de sentar, de ouvir a pessoa, e fico muito feliz em ouvir você. De estar ouvindo a pessoa Bruno Anderson, de estar ouvindo o pastor Bruno Anderson, que hoje está numa nova jornada. Daqui a pouco você conta um pouco dessa nova jornada. Como vai ser Busca Fé daqui para frente. Aí você vai contar um pouco disso aí pra gente. Mas isso é um momento muito mágico para mim. Você não sabe o tanto que você me alegra falando isso para mim. Porque não quero só ser aquele cara que vai para o arraiá e não tenha nada documentado. Porque o nosso movimento não tem documento. Não tem memória. Não tem memória. Nós tivemos várias pessoas que passaram por aí, eu conversava isso com o Ricardo Zen um dia desse, com o Ricardo, que foi da Palmelada, nós vamos estar com ele também, vamos conversar com ele. E eu falava para ele, Ricardo, a gente não tem memória, cara. Não tem. A gente não tem uma fala do Bruno, a gente não tem uma fala do Claudeci, a gente não tem uma fala do Zé Pereira, a gente não tem uma fala do Nelson, a gente não tem uma fala do Tatu. Não tem uma fala. Por quê? A gente tem momentos, marcação, que ali você assume um personagem. Aquele momento ali você está como personagem. Você não está como o Bruno Anderson, despido, sem traje. E por incrível que pareça, aquele momento é o mais fácil, né? Aquele momento é o mais fácil. Já está pronto. Já está pronto. Né? Você entra ali dentro e faz o que você está gostando. É. Você faz, por exemplo, é muito fácil estar ali dentro. Mas até chegar ali dentro, o que aconteceu? O que aconteceu no bastidor? O que aconteceu na família? O que aconteceu no emprego? Muitas lágrimas rolaram, né? O que aconteceu no projeto? E assim, o Bruno me traz muito isso. Desde aquele Bruno da Fusaca, desde o Bruno que passou pela Mala Véia, desde o Bruno que assume a Busca Fé, desde o Bruno que me liga um dia e fala assim, João, vamos estar juntos na diretoria. Eu falo, caramba, diretoria de liga. E eu não sabia que era tanta loucura. Eu não sabia que era tanta loucura, eu não sabia que era tão difícil. Eu não sabia que era tão difícil estar ali na frente. Para mim foi um desafio gigantesco, né? Primeiro porque para mim foi uma honra, né? Eu me senti muito honrado
de ter sido escolhido para poder ser o gestor da Liga, né? Essa instituição que sou apaixonado pela Liga, né? Ajudei a fundar, eu lembro das reuniões lá no Cruzeiro, né? Na sede da Quart, onde tudo começou e tal. E ter um reconhecimento das pessoas e falar assim, poxa, a gente quer você lá na frente, né? Isso para mim foi uma honra muito grande, até porque eu também só aceitei porque junto comigo estavam meus amigos. Porque se fosse outra chapa eu não teria aceito, né? Porque eu acredito que uma andorinha só não faz verão. Então se a gente teve sucesso é porque nunca foi o presidente, sempre foi a diretoria. E a gente conseguiu construir essa legitimidade. Sabe, foram 3 anos de muito desafio, mas também que para mim foi de muito sucesso. Conseguimos fazer 3 circuitos, conseguimos fazer 2 campeãs nacional em 3 anos de gestão, Sim. né? Sim. Doa quem doer, né? Porque a gente sempre vai ter os que apoiam e a galera que fala mal. Então eu não me importo com as críticas, senão já tinha parado há muito tempo. Eu não estaria onde eu estou hoje, eu não seria pastor, eu não teria Busca Fé se eu fosse ouvir as críticas, né? Então, eu falo a gente porque você fazia parte da diretoria. A gente sai da diretoria da Liga com muita felicidade, Sim. de cabeça para cima, né? Fizemos a melhor gestão que a gente podia, na nossa limitação, sem dinheiro, sem recurso, né? Tendo que pegar cartão emprestado, tendo que tirar do bolso para poder pagar avaliador, né? E quando a Bíblia fala que é melhor sermos 2, e eu sei que a gente viveu isso dentro da diretoria. Porque eu lembro, cara, não tem água na etapa. Aí o Gel, não, eu tenho aqui 50 conto. Sim. Não, Lucas, tem dinheiro? Não, tem não, mas tem um cartão. Vamos lá e vamos passar. E vamos resolver o negócio, né? Vamos fazer o negócio acontecer. Lembro da etapa de Ceilândia, Nossa. né? Praça do Cidadão. E que foi no braço mesmo. Foi na unha. É. Mas assim, ali a gente pega um momento na Liga que eu acho que é um dos momentos mais especiais, que é os momentos onde as quadrilhas realmente chegam próximo às quadrilhas do Nordeste. Que é o momento que elas vêm com banda. Tu lembra em 2017 como era? Com quanto tempo nós demoramos para passar as bandas? Porque era novo, né? E A tu gente não lembra sabia. como nós entregamos as etapas de 2019? Porque até então a gente só tinha Triscô Queimou em Brasília, né? Que fazia ao vivo. Aham. Aí depois veio Busca Fé. Aí já foi eu junto com a Aí Rocha a Busca Fé né? veio com... Aí a Com Busca a Fé, banda mesmo, que né? banda, né? É, com a Veio banda com mesmo. inteira. Com 4 vozes, teclado, baterias, a bomba, guitarra, baixo, né? E foi uma experiência única também para Brasília. E a gente foi vendo, sabe, as quadrilhas falando, cara, eu preciso alcançar isso também. E a gente foi se desafiando, né? Chegar ao ponto da gente não atrasar 1 minuto. 1 minuto. Não atrasar 1 minuto a etapa. Foram todas as Né? etapas Então, para mim, o sucesso também da nossa gestão foi isso. Né? E tudo muito no sangue no olho, né? Não tem como não destacar a Kathleen, né? Sim. A guerreira, Sim. de não saber nada, de não entender nada sobre avaliação e coordenar e colocar nos peitos e falar assim, não, se é para fazer, vamos fazer. Né? Então, e eu e o Lucas, por estar envolvido muito diretamente com o grupo, ficar um pouco mais à parte, né? E ver você, a Kathleen, assumindo mais essa questão, para a gente trazer uma neutralidade. Né? Uma neutralidade mesmo, para a gente ficar isento Sim. de qualquer tipo de opinião. Então, para mim, cara, ter sido o presidente da Liga foi muito bom, foi muito especial. Queira, quer não, existe uma frase que eu amo muito. Demora muito tempo para as coisas acontecerem de repente. Certo. Então, demorou muito tempo para a gente ter um projeto chamado Brasília Junino, mas aconteceu na nossa gestão. Sim.
né? Então a gente viu, a gente assume a liga com os quadrilheiros desacreditados, porque não tinha estrutura, não tinha nada, dançava debaixo de uma tenda 10x10, os avaliadores debaixo de uma tenda 10x10, não tinha palco, não tinha nada. Aí de repente a gente assume a gestão e a gente consegue, né? E não é um mérito só nosso. É o mérito do movimento junino, mas aconteceu na nossa gestão. E a gente consegue trazer novamente para os quadrilheiros esse ânimo de falar assim, cara, eu vou apresentar numa estrutura, né? Era uma coisa, é uma questão, quando a gente anda, vai para fora um pouco, as pessoas lembram e falam da estrutura do SESI. Foi o melhor palco que eu já dancei, foi o melhor local que eu já dancei, foi lá no SESI. E aí, a gente consegue replicar essa mesma essência, O sentimento, esse né? mesmo sentimento na liga. No Tagua Park. Que eu acho que ali é a casa do quadrilheiro, eu acho que é o Tagua Park, mas também a gente consegue replicar no Nacional. O Bruno Anderson hoje também tem uma mudança. O pastor Bruno Anderson tem uma mudança na vida dele, que ele deixa o seu ministério antigo e tem um ministério hoje. Como que é isso e o que isso influencia na vida do pastor Bruno, no movimento junino? Eu acredito que tudo vem para melhorar, sabe? Hoje eu ser pastor de uma igreja, né, liderar uma comunidade de fé, também é algo que eu nunca sonhei, né? Eu nunca me imaginei sendo pastor de uma igreja. Só que do dia que eu decidi entregar minha vida a Cristo, eu decidi ser guiado por Ele, sabe? Então, eu já não tenho mais apenas os meus sonhos. Eu quero que os meus sonhos estejam ligados aos sonhos de Deus. Então, ali no Tagua Park começou uma história. Começou uma reviravolta na minha vida ministerial. Eu comecei a ver Deus trabalhando em mim para eu chegar onde eu estou hoje, né? E eu fui tendo experiências com Deus, Deus foi me dando visões, Deus foi colocando algo dentro de mim que nunca existiu, porque eu achava que eu ia morrer sendo pastor na antiga comunidade de fé que eu participava. Só que a Bíblia fala que os sonhos de Deus são maiores que os nossos. E eu decidi viver esse sonho de Deus, chamado Real Amor, né? E hoje nós estamos com a igreja chamada Real Amor, que também é um milagre. As coisas aconteceram, por isso que essa frase marca muito a minha história. Demora muito tempo para as coisas acontecerem de repente, porque eu lembro que tudo aconteceu assim, com estralado de dedos, e é massa porque tudo tem a ver com o movimento junino, né? Eu lembro que a gente estava em Palmas, novamente, lá, junto com a Formiga da Roça. Sim, sim. E a gente estava num bate-papo muito legal dentro de um rio. Mágico. E eu pude compartilhar contigo ali, né, o que Deus estava falando comigo e tal. E compartilhei com você que eu estava saindo da antiga igreja que eu estava até então e que eu ia começar um projeto novo, mas eu não sabia como é que seria. Até falei pra você, eu vou começar na garagem da minha casa. Eu lembro, né? eu lembro. Você falou que não tinha... Não, eu não tenho nada. Eu não tenho planejado nada. Isso. E de fato não tinha nada, né? Eu só tinha uma decisão sabia que Deus ia me entregar algo, mas eu não sabia como ia ser, né? É como Deus, ele dá uma visão para José. Ele fala assim, José, eu vou, e dá sonho para José. E José vê uns feixes, o feixe dele sendo maior e os outros se curvando diante dele e tal. E ele vai compartilhar aquilo dali com os irmãos, e os irmãos não entendem o sonho, né? Sim. E aí vende ele como escravo e tal, até que no final ele se torna o governador do Egito, né? Então, muitas vezes, Deus ele faz isso. Deus não vai mostrar pra gente o processo. Não vai, ele só dá o sonho. Então, eu decidi viver o sonho de Deus. E aí, a gente conversando lá no lago, lá em Palmas, eu falei, já, não tem nada, cara. Eu só tenho uma decisão de sair de lá e vamos ver o que vai acontecer, né? E aí, assim foi. A gente estava voltando, e eu acho que você nem sabe disso.
A gente estava voltando, a gente estava passando por Formosa, eu recebo um WhatsApp de um discípulo meu, né, falando assim, pastor, a gente ainda não teve tempo de conversar, mas eu passei por um lugar e o Espírito Santo começou a falar comigo ao teu respeito. E eu decidi tirar foto do lugar e te mandar. E ele mandou a foto desse lugar que nós estamos aqui hoje. E aí, quando eu recebi, eu falei assim, cara, Deus, o que o senhor está fazendo, né? Porque eu decidi sair da igreja sozinho. Porque eu falei, cara, se Deus tem algo para mim, Ele vai fazer, né? E aí liguei pro cara, mandei mensagem pro cara falando assim, ó, tem como a gente visitar lá e tal? E eu só falando assim, Deus, o que o senhor está fazendo, né? E assim, resumindo mesmo, porque senão essa história demora pelo menos 1h30 e talvez uma outra oportunidade eu vou falar. Eu visitei esse lugar que nós estamos aqui hoje na terça-feira. Na quinta-feira eu estava com a chave na mão. E eu lembro que eu vim para ali, ó, bem ali no meio da igreja, sozinho, e comecei a chorar. Falar, Deus, o que está acontecendo? Né? As coisas estão acontecendo muito rápido, eu já estou com a chave de um lugar da igreja, que vai ser a igreja. Aí o Espírito Santo falou para mim assim, não, filho, não aconteceu muito tempo, tem 15 anos que eu te preparo. Né? Então, por isso que demora muito tempo para as coisas acontecerem de repente. E simplesmente as coisas foram acontecendo. Deus foi trazendo pessoas, Deus foi colocando pessoas do meu lado, Deus levantou minha mãe para poder falar assim, olha filho, eu quero ser a maior investidora do teu ministério. Sim. E me deu uma grana para eu poder construir a estrutura da igreja. E hoje eu vejo a Real Amor, que nasceu ontem, já é uma igreja formada, né? Nós já temos várias pessoas aqui dentro, então isso é sobrenatural. E com relação à Buscafé, hoje a Buscafé tem um local, né? Hoje o amor é real. Hoje o amor é literalmente real. Hoje a Buscafé, eu acredito que a gente vai poder fazer de fato o que Deus sempre colocou no meu coração. E vamos continuar, de alguma forma, alegrando o público, trazendo um belíssimo espetáculo para que as pessoas tenham prazer de sentar na arquibancada e assistir um espetáculo. E vamos continuar sendo a Buscafé de sempre e caminhando dentro dessa nossa jornada aí que tem sido incrível, né? Pastor Bruno, eu quero, assim, a gente ficava conversando aqui mais tempo, mas é uma coisa que é até complicada, eu sei que todo mundo tem. Queria te agradecer por me permitir estar te escutando, estar junto contigo, estar dividindo esse movimento junino, e pessoas como você fazem diferença no movimento junino, pode deixar claro. Se você tiver alguma coisa para falar, se você queira falar, te agradeço e muito obrigado por ter escutado a gente. Cara, Gel, eu que sinto honrado, né? Quando você me mandou a mensagem, eu falei para você, se é um projeto seu, eu não preciso saber nem o que é. Né, pelo respeito, pela admiração, pela amizade que eu tenho por você, pela Renata. E para mim foi um prazer mesmo ter compartilhado com você um pouquinho da história, né, porque é muita coisa para ser dita, mas só o privilégio da gente estar aqui, né, nesse bate-papo tão incrível, parabenizar por esse projeto. Sei que vão ter histórias incríveis, lindas. Espero. E que vai ficar para a memória, né? Sim. Então eu quero que o Isaac, daqui a 10, 15 anos, veja esse vídeo. Né? Talvez ele não vai assumir o meu legado, talvez ele não vai gostar de quadrilha, se bem que ele já é louco, né, por quadrilha, mas talvez ele não vai querer estar envolvido, mas pelo menos ele vai conhecer o que o pai dele fez, né, os meus netos no futuro. Então, para você entender que isso daqui não é apenas um momento de bate-papo, é uma memória, é uma história, sabe? Então, parabenizar mesmo por essa iniciativa. Quem sabe pessoas vão escrever livros com histórias que você vai contar. Amém. Muito obrigado, irmão. Valeu demais. Obrigado. Que Deus abençoe, Gel, Deus abençoe sua casa, sua família e todos que vão ter a oportunidade de assistir isso aí. Para mim foi um privilégio. Amém. Beijo. Tchau, tchau.